Gente, nós estamos na terceira mensagem de um dos livros menores da Bíblia, né? O menor que ele, do Antigo Testamento, é o livro de Obadias. E no Novo Testamento nós temos o livro de Judas também, que é um livrinho bem pequeno. Obadias e Judas têm um capítulo, cada um. E Ageu tem 2 capítulos, mas se você olhar na sua Bíblia assim, você vai ver que são quase, uma página e meia, mais ou menos. Mas esse é um dos profetas, vocês vão descobrir um profeta diferenciado. É um profeta que, depois que eu voltar do Brasil, vocês vão ver que esse profeta é um dos profetas diferentes dos outros. Os outros tinham uma peculiaridade muito comum. Abacuque saiu um pouco dessa peculiaridade, que todos os profetas traziam Deus para os homens, né? Porque a situação estava complicada, então eles vêm falar em nome de Deus para os homens. Abacuque não, ele faz o contrário, ele vai para Deus e dá uma bronca em Deus, faz uma bela de uma reclamação com Deus, com todo aquele temor, aquele amor que ele tinha por Deus, mas ele, com liberdade, ele chega e fala: Deus, dá uma olhada como está a situação aqui, o senhor não vai tomar um jeito, o senhor não vai resolver o problema? Algumas vezes a gente faz isso até com um chefe, né, de empresa, né? A gente chega lá: o senhor não vai tomar nenhuma providência aí, né? Olha só o que está acontecendo, né? Se você é todo poderoso, toda autoridade, você tem capacidade, até quando você vai permitir que isso aconteça? Então, algumas vezes até a gente chega para chefes, para superiores, a gente faz isso. E é o que Abacuque fez. Ageu, ele é igual aos outros profetas no sentido de trazer Deus, relembrar Deus para o povo de Israel, mas ao mesmo tempo ele tem um diferencial muito grande dos outros profetas. E é um diferencial belíssimo. Não por causa de Ageu, mas por causa daquilo que acontece. Se você quiser ler, já antecipa, tenta já dar uma olhada no livro e vê se você consegue descobrir esse segredinho, essa coisa bonita que acontece no livro de Ageu, que é diferente dos outros profetas. Se você descobrir, manda recado para mim, e a gente vai conversando aí, a gente vai vou tentando te ajudar a você descobrir essas pérolas que nós temos em Ageu. Um profetinha que, como os outros profetas, eles fazem parte de um grupo em que Deus levantou homens de diferentes situações, diferentes formações. Os profetas não eram iguais nas suas personalidades, nas suas culturas, na sua história de vida. Então tem pessoas de tudo quanto estágio de vida, de finanças, de idade. Então os profetas, eles são um recurso temporário, esporádico, emergencial de Deus. Os profetas é alguma coisa assim que a gente gosta, né? Puxa, eu gosto do profeta. Mas os profetas em si, eles são uma vergonha para o povo de Deus. Ele é uma demonstração da nossa depravação total. Não necessitaria Deus ter enviado os profetas, mas Deus envia porque todos os instrumentos que Deus estabeleceu para cuidar da nação de Israel, tudo aquilo que a nação de Israel precisaria saber para viver uma vida de sucesso, de amor, de servir a Deus, Deus providenciou tudo. Eles não precisavam fazer jejuns assim intermináveis para saber a respeito da vontade de Deus. Era tão clara, tão explícita. E Deus falava: isso vai acontecer se vocês obedecerem. Lá para a nação de Israel, a aliança mosaica. Isso vai acontecer se vocês desobedecerem. Se vocês obedecerem, acontece isso. Se vocês desobedecerem, vai acontecer aquilo. E vai acontecer isso, eu vou recuperar. Então, quando você estuda as alianças, principalmente a aliança mosaica de Deus, está tão explícito, está tão claro. E ainda, apesar dessas orientações, dessas advertências de Deus, falando: olha, se vocês pecarem, se vocês se desviarem, eu vou fazer isso. Quando eles faziam isso, Deus ainda abençoava eles por um certo tempo, tentando produzir neles um retorno e o arrependimento. Mas isso não acontecia. Então, mediante o pecado deles,
e mediante a bondade e misericórdia de Deus em derramar bênçãos, que era contrário às alianças, em vez deles perceberem e reconhecerem que Deus estava os abençoando apesar do desvio deles, e se arrependerem, eles ainda começam a duvidar se realmente Deus era fiel. Porque se nós pecamos e Deus não nos pune, será que as promessas de Deus por causa da nossa obediência vão acontecer? Então talvez Deus nem exista, ou talvez não vale a pena confiar no aspecto de que Deus é fiel. E aí, então, em determinado momento, Deus então tem que restaurar, Deus tem que promover, Deus tem que ser fiel à sua aliança, Deus levanta então situações, e Deus é o próprio agente da transformação, da disciplina e da restauração do povo de Israel. E isso é o que aconteceu. Depois de muitos profetas serem enviados, alertando a nação de Israel que deveriam voltar atrás e se arrependerem, não voltar atrás, e os últimos profetas já não tinham mais jeito de colocar band-aid, colocar metiolato. Então Deus manda eles para a Babilônia, eles vão para a Babilônia, eles ficam 70 anos, mas Deus já também, 200 anos antes, já tinha alertado a nação de Israel que levantaria uma autoridade lá na Pérsia, a Pérsia conquistaria a Babilônia, e essa autoridade libertaria, ou deixaria a nação de Israel voltar, os judeus voltarem para Jerusalém, que foi destruída, com o objetivo explícito de reconstruir o templo que foi destruído. Essa autoridade seria um servo de Deus, que era de um povo estranho, que Deus levantaria, que Deus moveria o coração dele, dirigiria todos os passos dele, para ele dar todas as condições para os judeus que quisessem voltarem, reconstruírem a nação de Israel. Prestem bem atenção nesse fato. 200 anos antes, Deus anuncia para os judeus que ele vai levantar um homem de outro povo que vai conquistar a Babilônia, e esse rei vai permitir que os judeus voltem com o propósito de reconstruírem Jerusalém e reconstruírem o templo. Precisa desenhar? Todos entenderam? É uma coisa que hoje em dia se fala muito, né? Quando no Facebook alguém explica, você fala, eu não entendi. Então, tá, deixa eu desenhar. Eu acho que essa ordem não é difícil de entender. Eles iriam para a Babilônia, ficariam 70 anos lá, Deus levantaria um outro homem que conquistaria a Babilônia, um persa que conquistaria o nome. E para ajudar, Deus dá até o nome dele, dizendo, o Ciro, 200 anos antes. Ele vai libertar vocês, vocês voltarão, ele dará todos os recursos, proteção, para vocês voltarem e reedificarem Jerusalém e o templo. Então, se acontecesse, olha só, se acontecesse essa grande coincidência de eles estando na Babilônia e de repente um homem, um imperador, se levantar, cujo nome era Ciro, e chegasse para ele, olha, voltem para a sua terra, e olha, vão lá e reconstruam a sua cidade e o seu templo. Você teria dúvida por que você deveria ir voltar para Jerusalém? E é interessante, só 1/3 dos judeus voltaram. O restante não quis. Gostaram da Pérsia, da Babilônia. 1/3, os mais pobres, os sacerdotes, voltaram. Era claro para eles essa coincidência de que isso que Deus estava cumprindo agora tinha um propósito. O propósito era voltar, reedificar Jerusalém e o templo. Essa era a missão deles. Não tinha mais nada que isso. E é o que a gente vai ver um pouquinho hoje, né? Em Ageu capítulo 1, versículo 1, que nós estudamos semana passada, aconteceu uma grande oportunidade. Eles voltaram para Jerusalém, começaram com todos as madeiras, todos os recursos materiais que Ciro deu para eles, começaram a edificar o templo.
já estavam desacostumados do templo, os recursos não eram eram bons, mas trazer de tão longe era quase impossível, não tinha carreta, não tinha trem, então eles trouxeram aquilo que foi possível trazer, que eram coisas muito boas, eram painéis, madeira, assim, um negócio para embelezar um templo que não seria igual de Salomão, mas seria um bonito de um templo, valioso. Então eles trouxeram isso, começaram a edificar, tiraram o lixo, tiraram os entulhos, acharam os alicerces da cidade, do templo, e restauraram o altar e começaram a sacrificar. E os povos que estavam ao redor, os samaritanos, eles vêm com uma proposta: queremos ajudar vocês. E aí Neemias e Esdras falam: o negócio é complicado, esse povo é meio complicado, eles são misturados, a teologia deles é deturpada, eles vão querer se misturar, depois vão querer se misturar a nós na adoração, e aí vai ser difícil. Nós aprendemos a lição, nós vamos manter a nossa fidelidade, a nossa pureza. Então Neemias e Esdras rejeitaram: não queremos. De intenção amigável, esses samaritanos, por causa dessa rejeição, eles tinham um plano maquiavélico, por causa disso, no mesmo momento eles se transformam em inimigos e mandam cartas para o rei da Pérsia, dizendo: olha, o pessoal aqui está construindo um negócio aqui, vê nos livros de vocês aí, e vão ver que esse pessoal aqui é complicado. E o rei não estava nem aí, não queria mandar ninguém. Recebeu uma carta, uma informação, uma mentira, e falou: parem. Se vocês não pararem a construção, eu mando o exército aí, vocês serão mortos, destruídos, porque é essa a ideia do medo dos persas. Eu faço um favor para você, você me faz um favor para mim. Se você estiver criando uma situação de rebelião, motim, então acabou a brincadeira entre nós. Então eles foram proibidos de reconstruir o templo. Foram cuidar da sua hortinha, porque era uma proibição imperial. E ficaram ali, né, no dia a dia, com aquela tristeza. Se lembra da ordem de Ciro? Deus falou: vou levantar Ciro para você reconstruir Jerusalém e o templo. Então ficou na pendura a situação. Ficou pendurado, eles não podiam. E como já estavam desacostumados do templo, desacostumados das coisas de Deus, então continuaram a vida sem sentir falta disso. Até que, de repente, Dario permite que isso aconteça. Ele recebe uma informação e fala: não, no segundo ano do reinado dele, né, no segundo ano do reinado, que todo presidente, todo imperador, que quando começa o seu reino, eles querem construir, para depois deixar dívida para o próximo. Né? Mas para mostrar: olha, eu estou beneficiando vocês, eu não quero só pagar dívidas, eu quero construir para deixar meu nome aqui, não sei quanto tempo vou viver. Então Dario, nessa hora aí, puxa, lá em Jerusalém a cidade está destruída, então podem voltar a construir, porque eu quero que seja uma obra do meu reinado. Então Dario permitiu que eles voltassem a reconstruir, mas o povo não queria, não se moveu. Estava tão acostumado sem o templo, a vida estava difícil, né? Não era aquela glória do reino anterior, eles não podiam ter um rei, só tinham um governador para resolver alguns problemas, o sumo sacerdote. Então era um povinho assim que já estava meio desanimado. Então houve a possibilidade de reconstruir, mas eles não aproveitaram a oportunidade. Até que teve uma festa de luas novas, que era quando acontecia várias festas na nação de Israel, mas nas luas novas eles também faziam festa. Nesse momento, na reunião solene de um culto celebrando a Deus, levanta-se Ageu. Veja aqui o que o texto fala: em 29 de agosto do segundo ano do reinado de Dario, o Senhor transmitiu essa mensagem por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Saltiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Então, nesse momento de festa, quando o povo se reuniu, era mais uma festa. Então, tem que fazer, então vamos obedecer a Deus, vamos lá, hoje tem culto, vamos lá. Então, de repente, quando eles estão lá festejando novamente a festa, mais uma festa, de repente levanta-se um profeta, mais de 80 anos, e Deus mexe nele, no coração dele, como que Deus fazia isso, a gente não consegue entender, mas esse homem se levanta e fala em nome de Deus, aproveitando aquela oportunidade. Nós trabalhamos nessa mensagem no domingo passado. E o que nós vamos ver hoje do versículo 2 até o 11
além da oportunidade, o que Ageu vai tentar trabalhar com o povo agora, o que Deus vai tentar trabalhar, é a respeito das prioridades. Se as prioridades da nossa vida, elas nos direcionam com o propósito de trazer aquilo que a gente quer, aquilo que a gente almeja. Se você quer buscar felicidade para a sua vida, quer ter uma vida confortável, você tem que estabelecer prioridades na sua vida. E isso tem que ficar muito firme, é o foco do seu propósito de vida. Então isso te ajuda a você não ficar olhando para o horizonte, perdido. Para o que eu faço? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Quando você não tem definição do qual é o propósito da sua vida, você não define prioridades e aí você fica perdido. Algumas vezes a gente vai mudando de etapas na nossa vida. Então, quando está lá com 10, 15 anos, a prioridade é estudar. E o pai te obriga. Mas vai chegando num certo momento, você vai mudando etapas, que essas prioridades, por causa da sua existência, daquilo, momento que você está vivendo, é um foco diferente. E aí você tem que estabelecer prioridades. E viver em sua prioridade. Senão, você não alcança os seus objetivos. A maior parte de nós, o nosso objetivo é viver uma vida confortável. Ter uma família legal, resolver os problemas, pagar as contas, né, viver bem com as outras pessoas. Normalmente a gente trabalha nisso. Eu até poderia perguntar para você, qual que é a sua prioridade? O que coloca você, o que você coloca em primeiro lugar? É aquilo que você se distrai, você se diverte, você atende às outras necessidades das outras pessoas, mas de repente, em determinado momento, se você percebe que isso vai te tirar da prioridade, então você, com toda coragem, você diz não. Essa é a palavra mais difícil. E quando nós não temos foco, propósito de vida, não temos, então não estabelecemos prioridade, nós não conseguimos dizer não. Isso no processo de educação de filhos é muito sério. Se você tem um propósito para o seu filho, você entende para onde aonde você quer chegar com ele. Se você não entende isso, você vai deixar ele entregue à sua própria estultícia. Você não vai dizer não. Porque o seu propósito é sempre agradar e fazer o seu filho feliz. Então, é muito importante, todos nós que temos filhos, né, ajudar os filhos a entender isso. Qual é o propósito da sua vida? E quais são as prioridades? E aonde você deve atacar para eles terem capacidade de dizer não. Então, agora, né, dependendo da etapa que nós estamos com os nossos filhos, algumas vezes a gente tem que, com dor no coração, porque a gente sabe que vai os entristecer, a gente tem que falar não. E esse é o problema aqui de início entre o profeta Ageu e a nação de Israel. Eles tinham um propósito, que era Ciro os libertar para restaurar Jerusalém, reconstruir Jerusalém e o templo. No começo é justificável. Desânimo, falta de recursos, dificuldades, canseira da viagem ainda, as casas não tinham lugar de habitação, houve essa tentativa de amizade samaritana, mas depois houve perseguição. Então Deus aí não deixa com que a coisa vá seguindo em frente o seu caminho, e Deus não reclama com eles. Mas depois dessa oportunidade de poderem reconstruir e tendo os recursos, eles não têm vontade. Então, eles demonstram com isso que a prioridade não era reconstruir o templo. E estavam vivendo uma vida miserável. Quando nós lemos esse texto, parece que nós vamos encontrar um Deus maldoso. Um Deus que é muito egoísta, só quer as coisas para ele. Mas é o Deus que nos fabricou. É um Deus que nos criou. Que contemplou a entrada do pecado na nossa vida e os danos do pecado na nossa vida. Que já planejou antecipadamente que enviaria o seu próprio Filho para resolver eternamente o nosso problema. Mas que também quer que a gente desfrute da redenção aqui e tenhamos uma vida que escape dessas ilusões, das futilidades da nossa vida.
e que a gente tenha uma vida de alegria. Então Deus está em busca da nação de Israel, porque quer que a nação de Israel desfrute a alegria, escape daquela situação da mesmice, da mediocridade em que eles estavam vivendo. Olha só o que fala o versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou essa mensagem por meio do profeta Ageu: por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto minha casa continua em ruínas? O problema deles é detectado que a prioridade deles já não era aquilo que Deus mandou eles fazerem. Assim, olhando algumas palavras desse texto, elas estão grifadas aí de alguma forma, mas de início, nós temos aqui, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu sempre pensei que o Senhor dos Exércitos é o Senhor que é o general, né, dos homens, né, dos capitães. Mas aqui essa ideia de Senhor dos Exércitos é aquele que manda, é soberano e tudo obedece, no sentido assim de todos os exércitos espirituais e celestiais, de anjos, arcanjos e todo o seu exército, e não somente isso, mas de todo o seu exército da criação. Tudo está sob o seu domínio, a sua autoridade. Qualquer palavra que ele fala, eles obedecem, eles servem, eles estão prontos para acontecer, no universo todo, e aqui principalmente no planeta Terra. Vários momentos do planeta Terra, nós vemos, por exemplo, um profeta que conhecia plenamente a Deus, recebeu uma ordem explícita de Deus e propõe a dispor-se a fugir da presença de Deus. Como seria isso possível? No profeta Jonas. E ao mesmo tempo vemos que toda a natureza obedece a Deus. A tempestade, o mar, o peixe grande, tudo. A tempestade vem, a tempestade cessa, o peixe engole Jonas, o peixe vomita Jonas. Quer dizer, todo o exército da criação obedece àquilo que Deus tem, porque Ele é Senhor dos exércitos. Mas aquilo que foi criado à sua imagem e semelhança, aquilo que tem a assinatura de Deus, se rebela e tem uma dificuldade enorme de obedecer a Deus. Então, de início aqui, a primeira palavra que vem, que Jeová fala, assim diz o Senhor dos Exércitos. Não sou o Éder, não é o Éder que está falando aqui. Não é o Robert, não é o Marcelo. Porque algumas vezes você está lá em algum lugar, ó, mandaram você fazer tal coisa. O que você vai fazer? Quem? Você tem que saber quem que mandou. Ah, o presidente já vou rapidinho. Mesmo que seja a coisa mais absurda. Mas essa autoridade da pessoa é um fator motivacional enorme. Se foi qualquer pessoa, manda ele fazer, eu não. O que ele está pensando que eu sou? Então, de início aqui, Ageu falando, o Senhor dos Exércitos. Hoje eu estava em casa, a Rosana saiu, foi comprar as últimas coisas que ela tinha esquecido de comprar. E ela estava lá no shopping. Não fala para ela isso, tá? Eu sei que vocês vão falar. E eu estava lá tranquilo, daqui a pouco o celular, plim, aquele sinal de mensagem do Messenger. E só estava 2 palavras. Faz arroz. Eu estava ocupado fazendo várias coisas, tal. O que aconteceu? Parei tudo, fui fazer. E como é difícil fazer arroz aqui no Japão, né? Fiz rapidinho, para dar tempo de ela chegar e o arroz está prontinho. Fiz imediatamente. Por quê? Ela é a senhora dos exércitos em casa. Então tem um aspecto de medo, de temor, de gratidão, de amor e de graça. Eu quero agradar ela. Eu quero que ela chegue em casa, tenha aquele coisinho gostosinho assim. Ela está cansada, ela vai comer e vai já trabalhar rapidinho. Agora, se não existe isso em mim, ela vai chegar, fez arroz? Ah, faz você. Mas o nosso relacionamento é um relacionamento que algumas vezes nós procuramos agradar um ao outro. Buscamos a felicidade, não somente por obedecer, mas você quer agradar. Isso não é somente marido e esposa, é muitas vezes pessoas entre nós. Nós queremos agradar, servir. E aqui quem aparece aqui nessa história,
dizendo quem que está mandando eles fazer uma coisa, é o Senhor dos Exércitos, o Jeová. O primeiro nome que Moisés ouviu a respeito de Deus, Yahweh. É o eu sou o que sou, eu serei o que serei, é o grande Deus. Então Deus tem vários nomes por causa de como ele é chamado. Jeová Jireh, Jeová Justiça, vários nomes. Mas Deus aqui nesse texto já preferiu o Senhor dos Exércitos. Diga ao povo lá que o Senhor dos Exércitos está falando isso. E olha só a tristeza disso. O que Deus fala? Este povo. Gente, que coisa mais triste. Quando Deus se dirige à nação de Israel e fala, este povo. Por quê? Por que é triste? Porque o que Deus queria falar é o meu povo. E aqui já estava acontecendo um problema tão sério, de tristeza. Deus queria que o povo fosse alegre, Deus queria se alegrar através do povo, queria se alegrar, mas agora não há alegria. Então Deus fala, este povo, e não o meu povo. E aí Deus fala, olha, este povo tem dado uma desculpa esfarrapada. Eles têm falado um para o outro. Pessoal, fica tranquilo, ainda não é chegada a hora de construirmos o templo. Olha, vamos seguir em frente. Ainda não é. O que é? Ciro libertou eles para reconstruir. A ordem era clara, mas eles inventaram, colocaram na sua mente, interpretaram essa palavra de Deus de forma errada para favorecer a si próprio, para racionalizar e eliminar aquela culpa que clamava. Eu preciso construir o templo, preciso construir o templo. Mas aí havia o desânimo, então tem a culpa. O que eles fizeram? Eles inventaram uma desculpa esfarrapada, mudaram a teologia da declaração da palavra de Deus para acalmar a culpa que estava no coração. Ainda não é tempo, né? Porque, olha, não é o momento certo. E aí então o Senhor enviou essa mensagem por meio do profeta Ageu. Por que vocês vivem em casas apaineladas? Né? Na sua versão está isso. Eu pensei que era casa cheia de panela. A primeira vez que eu li rapidinho, há muito tempo atrás, por que vocês vivem em casas apaineladas? Mas a ideia de casas cheias de painéis. Enquanto minha casa, o templo, continua em destruição, em ruínas. Deus faz uma pergunta para o povo. Várias vezes esse livro vai fazer perguntas. Por quê? Quando o povo não considera Deus como sua prioridade, a mente vai ter que trabalhar, vai ter que inventar algumas coisas para justificar, para acalmar a culpa, para acalmar a dívida que você tem. Então Deus faz pergunta. E através da pergunta, você faz o próprio povo pensar e racionalizar direito. Não chegou a hora de construir o templo de Deus. E aí Deus fala, então por que vocês estão com as casas apaineladas? Casas luxuosas. A ideia aqui parece que aquela doação que Ciro deu para eles, de madeira, de painéis luxuosos, para embelezar o templo, como foi difícil construir o templo, eles usaram aqueles recursos para enfeitar as suas casas. Aquilo que deveria ser usado para a glória de Deus, estava sendo usado agora para a glória deles. Então não sei quem chegou primeiro, quais foram, como eles dividiram isso, sei que eles distribuíram entre eles, e agora estavam vivendo em palácios, enquanto havia só monturo, só lixo, lá no templo. Essa mensagem ela é perigosa, porque a igreja é totalmente diferente da nação de Israel. A nação de Israel tinha uma aliança mosaica, aliança condicional, prosperidade mediante a obediência ou tragédias mediante a desobediência. A igreja vive de uma outra forma, de um outro aspecto. A igreja não necessita mais de templo, nós somos o templo de Deus. Deus veio habitar dentro de nós através do Espírito Santo. Então isso daqui é simplesmente um lugar confortável que a gente pode se reunir. Na África, muitas vezes, debaixo de uma árvore, eles colocam alguns banquinhos de madeira
dois tocos fincados aqui, colocam uma tábua, e eles cantam, vibram e louvam a Deus, colocam umas tampas de panela, assim, o cara está batendo na bateria dele. Eles inventam qualquer coisa e dançam e fazem aquela poeira lá naquele calor. E aí, muitas vezes, é até perigoso a adoração deles ser mais aceita do que a nossa adoração confortável aqui. Porque Deus não está mais olhando o prédio em que nos reunimos. Deus está olhando a motivação lá dentro do coração, se há integridade, se há motivação de adorar a Deus, e não uma performance de artistas, de conferencistas, de um lugar gostoso. Então, o aspecto da igreja é diferente da nação de Israel. Só que nós podemos aprender muito, porque é o mesmo Deus que adoramos e que servimos. E Deus, usando a nação de Israel, tinha um plano, e a igreja entrou nesse plano de alcançar o mundo, de fazer com que a glória de Deus se espalhasse sobre toda a terra e levasse o homem a ter um encontro de salvação, ao qual Deus no futuro reinará aqui sobre a terra, e nós estaremos com Ele eternamente, salvos e sem pecado. Então nós fazemos parte desse plano, só que é um plano de uma revelação progressiva. Então Deus pergunta: por que vocês vivem em casas luxuosas quando minha casa está em ruínas? E aí Deus vai usar duas vezes no versículo 5, ele vai usar aqui, mais para frente, vocês vão perceber, que na sua Bíblia, talvez em algumas Bíblias, Deus vai falar assim: considere o vosso passado. O passado nosso, ele é um professor para nossas vidas. Ele nos encoraja ou nos alerta. O passado é importante. Ele traz boas lembranças e más lembranças. Ele relembra os nossos acertos, então isso nos motiva, e também nos relembra os nossos erros. O passado é importante, mas ele não é nosso governador. Ele não determina o nosso procedimento daqui para frente. Em Cristo nós temos esperança de ter uma vida totalmente nova, renovada, reconstruída, sem culpa, por causa dos méritos dele. Mas ao olharmos para a nossa história, nosso passado, nós encontramos um professor lá nos alertando, nos lembrando, nos ajudando a não errar novamente, ou acertar novamente. E vermos a graça e a misericórdia, e como Deus nos conduziu ao encontro de salvação. E a percebermos que, apesar da nossa história tão terrível, Deus cobriu toda a tragédia, toda a ofensa com o sangue de Jesus Cristo. Eu posso chegar diante dele com ousadia e ter acesso livre a Deus, coisa que seria impossível, pois eu nunca conseguiria apresentar nada para Deus que pudesse eliminar esse relacionamento tão ruim que eu tive antecipadamente. E hoje eu posso, em liberdade, em alegria, em paz, tanto de espírito, mas como se fosse a ausência de inimizade. Deus não é mais meu inimigo. Então, quando Deus, algumas vezes nos profetas, fala assim: lembre do seu passado, coloque na balança, contabilize o seu passado. E Deus fala aqui: assim diz o Senhor dos Exércitos, novamente, veja o que tem acontecido com vocês. Lembra um pouquinho, olha lá para trás, e olha o que Deus fala aqui: vocês plantam muito, mas colhem pouco. Vocês comem, mas não se saciam. Bebem, mas não têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como vocês os colocassem em bolsos furados ou em saquitel. Você sabe aquela bolsinha, aquela carteira do judeu que ele colocava o dinheirinho aqui? Então ele ia trabalhar lá, soldava o dia inteiro, recebia o dinheiro, colocava assim, vinha todo feliz para casa. Esposa, recebi o salário. Abria. Ih, estava furado. E agora voltar para trás? Parece que as moedas viraram plumas. Saíram voando. Sumiram. A ideia aqui tem o aspecto de que eles trabalhavam, se empenhavam, faziam de tudo para receber aquilo que fosse com sucesso, e não tinham sucesso. Mas uma outra ideia aqui
é que faziam as coisas normalmente, esperando que essas coisas iam trazer a alegria, a satisfação, o contentamento, a renovação das forças para seguir em frente. Mas isso não trazia. A ideia de vestir-se, mas não se aquece, isto é, vestem-se confortavelmente, talvez com a roupa de marca, de tudo que ele sempre desejou, mas ainda continua sentindo frio, não somente aquele frio externo, mas aquele frio interno. Por exemplo, no final do livro de Provérbios, nós temos a mulher virtuosa. E a mulher virtuosa, ela acorda cedo, ela trabalha, ela vai para o mercado, ela faz bons negócios, e ela compra pano caro e muito bom. Aí é estranho, puxa, mas parece que a Bíblia fala para a gente não buscar coisas tão boas e caras. Mas o que Provérbios está falando? Que essa mulher era esperta. Ela comprava não somente por ser cara, mas ela comprava porque era bom, porque ia durar. Então, o que o texto está falando aqui não é a respeito de você não querer comprar coisas boas. O problema aqui é você colocar todo o seu coração, toda a sua expectativa, o seu potencial, toda a sua esperança de que ao ter isso vai te dar alegria. Você lembra do significado do nome Ageu? Minha festa, minha alegria. Deus queria fazer uma alegria com a nação de Israel. E a nação de Israel estava buscando em outros lugares bons. Plantar é bom, comer é bom e é necessário, beber é bom. Até a Bíblia nos autoriza a beber até vinho, e Deus muitas vezes convocava a nação de Israel a reservarem dinheiro para gastar em festas com bebida forte, para se alegrarem. E nós precisamos, nosso corpo precisa de bebida, a água, um suco, o leite, para nos alimentarmos. Vestir é bom. Não somente é bom, é necessário. Ele pode ser alguma coisa boa, pode ser uma coisa muito ruim. Ele pode comunicar algo a respeito de quem nós somos, nosso caráter, mas também pode comunicar algo muito ruim a nosso respeito. Algumas vezes, algumas pessoas se vestem e aí você fala, poxa, está parecendo, é a sua cabeça que está pensando. Mas ela está exteriorando uma aparência, mesmo que ela não seja, mas ela está exteriorando alguma coisa que é comum para outras pessoas. Então, vestir-se é uma necessidade, principalmente no frio, até no calor. Eu achei muito estranho aqui no Japão, quando fui jogar tênis, aquelas mulheres lá no calor de 35 graus, assim, toda coberta. Falei, como elas aguentam isso? Mas são roupas especiais, há uma necessidade delas usarem aquilo. E elas são inteligentes. Nós fomos para a praia e estamos pagando pato agora, né? Salário é uma coisa boa. Mas o que Deus está falando aqui é que a nação de Israel não desprezou a Deus como sua fonte de alegria e buscou em outras coisas. E a impressão aqui, vocês vão verificar mais para frente, que o próprio Deus é quem faz com que quando a gente busca essas coisas para se satisfazer, com que essas coisas não satisfaçam. É o próprio Deus. Uma vez lá em Atibaia, eu estava numa escola bíblica dominical, e na igreja, era uma igreja que não é a que eu frequentava, eu estava visitando só, e na escola dominical levantaram um assunto de um jovem que estava muito empenhado, envolvido com a igreja, se dedicava à igreja, mas de repente saiu e estava na gandaia agora. E o líder lá, o professor, ele orou e eu achei estranha a oração dele. A oração dele foi a seguinte: Senhor, faz com que o mundo o desagrade. Faz com que o mundo o desaponte. Faça com que o mundo o frustre. E para o Filho de Deus, para a pessoa a quem Deus chamou, para quem Deus redimiu,
quando você despreza Deus e quer satisfação em outras coisas, é o próprio Deus que vai fazer com que isso atormente você. Você não encontra. Você vai ter um apego, você vai ter uma alegria, mas essa alegria vai ser, puxa, eu pensei que era tão bom, e vai haver frustração. Então, depois que eu vi esse líder orando a favor desse jovem, eu comecei a orar a favor dos meus filhos nesse sentido, né? Para que eles não tivessem essa ilusão materialista, e que o mundo já despertasse neles, apesar desse atrativo que o mundo clama para nós, não somente jovens, mas para nós também, que nós tivéssemos esse discernimento de espírito e essa capacidade para enxergar que são coisas boas, necessárias, mas são ilusórias se eu buscar nisso a satisfação e a alegria da minha vida. E aí Deus vai falar o que é a fonte da real satisfação, a origem da alegria real. Versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos novamente. Novamente Deus fala, veja o que tem acontecido com vocês, considere o seu passado, coloque na balança. Novamente Deus vai mostrar algo que aconteceu. Deus fala assim, olha, vocês plantaram, vocês colheram, vocês beberam, e não se alegraram, não encontraram a satisfação. Talvez até num momento assim, mas depois, e aí você precisa de novo, precisa de novo, precisa de novo, precisa de novo. E não tem salário para manter isso, não tem dinheiro para manter. E agora Deus vai citar outra coisa. Deus vai lembrar eles que em determinado momento Deus chegou para eles e falaram assim, subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa. Deus tinha falado, Deus não precisava ter falado isso nesses 16 anos, mas Deus falou lá no começo. Busquem madeira, os cedros do Líbano, que era a melhor coisa que podia se usar para enfeitar um ambiente, uma casa. Deus tinha falado, olha, suba as colinas, tragam madeira, reconstruam minha casa, então eu me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. E quando o povo, filho de Deus, o povo de Deus, obedece a Deus, faz aquilo que Deus quer, e Deus se alegra, e Deus é honrado, algo inevitável acontece, e a alegria do Senhor nos contamina, nos fortalece. A alegria do Senhor é algo que Ele se alegra, mas Ele se alegra em graça, em bondade. E aí o povo ia desfrutar dessa alegria juntamente com Deus. Todo ano, a nação de Israel tinha que executar um sacrifício. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele sacrificava, o povo ficava ao redor do tabernáculo, e só lá no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote podia entrar. Amarrava uma corda, porque quem entrasse lá morria. Então o sumo sacerdote entrava com a oferta para Deus. Se o povo tivesse arrependido, tivesse contrito, esperando com fé na graça, na misericórdia de Deus, então Deus ia aceitar esse sacrifício de contrição, esse sacrifício de fé. E Deus então renovaria por um ano a sua graça, a sua bondade sobre o povo, e o povo teria sucesso. Mas o povo algumas vezes fazia aquilo sem dar nenhuma atenção, nenhum valor. Ah, tem que sacrificar? Vai lá, sacerdote, amarra a cordinha aí. Se você morrer lá, a gente puxa você fora. Não dava bola. E quando esse sumo sacerdote entrava, nas vestes deles tinham alguns sininhos. E quando, na entrega dessa oferta, Deus reconhecia que houve contrição tanto do sacerdote como do povo todo, como um todo, então ninguém filmou isso, mas Deus dançava com o sumo sacerdote. A glória de Deus pegava, talvez Deus bagunçava com o velhinho lá dentro. Então, naquele momento que o sumo sacerdote entrava, todo o povo ficava quieto, aquele silêncio ensurdecedor, ouvindo. Se escutavam o sino, significava que Deus estava fazendo uma festa, Deus se alegrou, Deus foi honrado, o povo obedeceu, então Deus está alegre. Isso produzia no povo uma alegria grande, nós somos aceitos.
Então eles sabiam que aquele ano seria um ano de muita bondade, muita graça, muita misericórdia, produtividade. Não teriam derrotas, não teriam doenças, tudo aquilo de bom. Teriam paz, alegria, liberdade, relacionamentos preservados por Deus. Mas se entravam lá e o povo escutava e não havia nenhum barulhinho de sininho, em determinado momento escutava pum, um som de um corpo caindo ao chão. Eles esperavam por mais algum tempo, puxavam um pouquinho a corda e de repente saiu o sumo sacerdote morto. Deus não aceitava o sacrifício e ainda matava aquele sumo sacerdote. O povo voltava para casa olhando um para o outro. Esse ano vai ser difícil. Então aqui Deus está falando para o povo: a fonte, a origem da alegria real sou eu. É tão simples. Subam as colinas, tragam madeira, reconstruam a minha casa. Não deem desculpas esfarrapadas. Não se apeguem a essas ilusões materialistas. É só subir lá, peguem a madeira, tragam e reconstruam a minha casa. E aí eu me alegrarei na minha casa e eu serei honrado e vocês serão beneficiados. Vocês não amam a si próprio? Bonito, né? Versículo 9. Por causa dessa ordem, então eles subiram. Subiram as colinas, cortaram algumas madeiras, fizeram pranchas e trouxeram para construir a casa. Mas veja só o que Deus lembra a eles. Vocês lá no passado esperavam, por causa de subir as colinas, tirar a madeira e começar a reconstruir as casas, a minha casa. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu o fiz desaparecer como um sopro. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas. O que aconteceu? Deus deu novamente, não precisava lembrar eles. Subam as colinas, peguem a madeira, construam a minha casa. Eles subiram. Mas sabe aquela disposição da meia boca? Vamos cortar a madeira. Ah, tá bom, vamos lá. Tá bom por hoje, eu tenho mais ocupação. Sabe aquele, só para enganar? Ah, Deus, estão trabalhando aí, tá vendo? Né? Já deu, né? Beleza, tá. É a ideia de trabalhar meia boca, servir meia boca. Então, tentando enganar Deus. Mesmo com todo aquele jeitão assim, tal, e fazendo, mas a motivação era motivação de meia boca. Um dia, numa pregação, um pastor estava desafiando pessoas a serem missionários, a se doarem para Deus, a servirem a Deus, e falando que tinha que servir por inteiro, né? Como a mensagem está falando aqui. E de repente, várias pessoas vieram à frente, mas no meio assim do caminho, chegou um cara sem as duas pernas, todo se arrastando assim e tal. Pastor, posso fazer uma pergunta? Já viu o meu estado, né? Será que Deus me aceita desse jeito? Será que eu tenho espaço no reino de Deus para servir a Deus? E esse pastor sabiamente diz: olha, Deus não está à procura de homens e mulheres inteiros que servem a Deus pela metade. Mas Deus aceita homens pela metade, mas que sirvam a Ele por inteiro. E é isso que está acontecendo aqui. O povo cerrou algumas árvores lá, trouxe algumas árvores, deu umas pancadinhas, umas marteladinhas. Ah, tá bom, eu tenho minha casa. E foram atrás dos seus negócios, porque Deus não era prioridade. Porque eles queriam ser felizes com as suas casas, eles tinham que plantar, eles tinham que reconstruir. Se der tempo, eu vou. Desculpas esfarrapadas e essas obediências meia boca, é fácil da gente conseguir. Não priorizar Deus na nossa vida é muito fácil. A gente é só começarmos a pensar em coisas que a gente vai encontrar uma lista enorme de razões pelas quais nós podemos nos apegar e ficar tranquilo, não sentir e desfrutarmos daquilo que a gente quer fazer, porque é fácil. Ah, hoje não vou para lá porque estou cansado, amanhã tem que fazer isso, tal. Ah, o Éder prega muito, é baixinho, é gordinho,
engole os plurais, é meio gago, né? Lá só tem fofoqueiro. Domingo passado aconteceu um problema lá. Então, a gente sempre vai... É fácil você achar qualquer razões e desculpas esfarrapadas para justificar o servir a Deus com meia boca. É muito fácil. E aí no versículo 10, Deus, querendo restaurar o conceito de fidelidade na nação de Israel, ele fala assim: é por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheitas. Enviei uma seca sobre seus campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as suas plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome e destruirá tudo que vocês trabalharam para conseguir. A Ana Necós, durante o louvor, ela falou: que texto, né? Assustador. Aqui, esse texto está simplesmente, Deus simplesmente está lembrando: eu sou fiel à minha palavra. Eu falei para vocês no passado, vocês estavam cientes disso, mas vocês encontraram desculpas esfarrapadas, vocês têm os seus motivos, vocês querem me servir a meia boca, mas eu sou fiel à minha aliança, eu suportei até agora, eu levei vocês para o cativeiro, trouxe vocês de volta com um propósito, com uma missão, e vocês não estão querendo. Então, eu preciso renovar a confiança que vocês devem ter em mim, na minha fidelidade. Então, aqui não foi um acidente. Que azar nosso, né? Deus, olha, por favor, o senhor não está olhando que está tendo uma seca, não está tendo... Sabe, a gente clama a Deus nesse momento de tragédia. E Deus aqui falou através de Ageu: é eu que enviei, eu sou o causador, eu produzi isso, porque eu sou fiel àquilo que eu prometi, àquilo que eu acertei. Lembrando novamente, esses aspectos da aliança mosaica não estão sobre a igreja. Os aspectos para nós agora é diferente. Mas o princípio é o mesmo. Algumas vezes a nossa vida fica tão desnorteada e a gente pede socorro de Deus, em vez de pedir discernimento para Deus. Deus, abre os meus olhos para aquilo que talvez eu não estou... Será que é o Senhor mesmo que está produzindo na minha vida? E eu estou pedindo a tua ajuda? Deus já está nos ajudando a nos acordarmos. E aí eu começo a culpar e jogar culpas nas outras pessoas que são tão más contra mim e orando contra... Mas Deus está usando instrumentos maus para mudar a minha estrutura. E eu não acordo para isso. E isso não é fruto da maldade de Deus, é fruto da bondade de Deus. É a forma com que Ele quer nos restaurar e nos trazer de volta a termos uma vida de relacionamento e encontramos alegria nele. Nós vimos hoje então que é muito fácil nós termos prioridades erradas na nossa vida. Eu tenho alguns pensamentos aqui para a gente refletir e não agir. Devo sempre fazer autoconfrontação para escapar dos apelos das futilidades da nossa vida. Procura o julgamento das pessoas. Talvez alguém vai julgar: carrão bonito, hein? Materialista. Não. Você vai ver. Talvez o carro, para você, aquele tipo de carro lá, uma coisa simples, você não tem um coração naquilo. Talvez as pessoas possam te julgar. Então a melhor coisa que fazer não é tanto esperar a apreciação das outras pessoas, é você fazer uma autoconfrontação. E muitas vezes talvez as pessoas vão te valorizar muito uma qualidade e você percebe que nessa qualidade é que está o problema. Nessa atitude sua é que está o problema. Então, chama o Espírito Santo, chama a Deus, olhe para as Escrituras e fala: Deus, me ajude a abrir os meus olhos para aquilo que é fútil na minha vida. Aquilo que eu já coloquei em primeiro lugar e joguei o Senhor de lado. Aonde que o Senhor já não exerce governo e senhorio na minha vida. E aonde que eu estou me apegando para ser feliz e ser realizado. Eu devo rever minhas prioridades. A pessoa de Deus é a prioridade na minha vida. A palavra de Deus é prioridade. Isto é,
conhecimento para entender a vida e colocar diretrizes para governar a minha vida é a palavra de Deus? Ou é Lair Ribeiro? Ou é Paulo Coelho? Ou são filmes? A palavra de Deus é autoridade, ela está em primeiro lugar, e ela que lança a luz sobre todos os outros conhecimentos para governar a minha vida. A pessoa de Deus é a primeira pessoa que eu busco socorro, me alegro, me sinto satisfeito, me sinto realizado, seguro, é onde que eu tenho significado. É a pessoa com quem eu tenho que eu busco agradar acima de qualquer outra coisa. Ou meus amigos, meus colegas, meu trabalho, minha profissão, exerce esse lugar. O plano de Deus, isto é, de nós sermos pessoas que refletem a glória de Deus, que levem a palavra de salvação, que comunique graça às outras pessoas, que seja um canal de bênção de Deus para atingir outras pessoas. O plano de Deus, ele está em primeiro lugar na minha vida. A expansão do reino de Deus está em primeiro lugar na minha vida. O povo de Deus exerce esse lugar, apesar da gente ser feio, de sermos tão diferentes uns dos outros, apesar de nós termos que nos suportar uns aos outros, termos cheiros diferentes. O povo de Deus está acima de qualquer coisa. Eu faço de tudo para que o povo seja edificado e preservado, ou eu tento prejudicar? Então devo rever minhas prioridades. Um alerta aqui: a frustração e descontentamento nos espera, está aí na nossa frente, quando não honramos o Senhor Jesus. Se não dermos a prioridade a Deus, a Jesus na nossa vida, ali, na saída, no estacionamento, amanhã, em qualquer lugar, a frustração e o desapontamento estará nos esperando. E receberemos isso de graça e pagaremos um preço caro ainda. Para refletir e agir ainda, qual que é a nossa prioridade? É honrar a Deus através da obediência. Que tipo de obediência? Imediata. Você sabe, ouviu, conheceu a palavra de Deus? Não tenta demorar, pedir opinião das outras pessoas, ver o exemplo das pessoas. É claro para você, tem uma ordem específica, Deus falou no seu coração, obedece imediatamente. Deve ser uma coisa interna. Não receba a ordem e obedeça para os outros verem que você está bem com Deus. Isso é hipocrisia. Não temos que ser aceitos pelos outros, nós temos que ser aceitos por Deus. E Deus vai avaliar não somente aquilo que nós fizemos, mas a nossa motivação, se nós fizemos com amor, com referência ao grande Senhor dos Exércitos. Ou se a gente faz para mostrar para os outros, está vendo? Eu sou, eu e Deus, beleza. Então ela tem que ser imediata, interna e integral. O que quer dizer isso? Não pode ser 99,9%. Tem que ser inteiro. Saul recebeu uma ordem de matar os amalequitas, um povo que estava trazendo problemas sérios, que já tinha atacado a nação de Israel. Saul foi lá e matou um pouquinho, preservou o rei, a família do rei e os animais, as vacas e ovelhas. Quando Samuel chegou lá, ficou tão bravo. E Deus mandou Samuel dizer a Saul: Saul, o pecado, a desobediência é quando 100% não é feito, 99% não vale. E a desobediência é igual pecado de feitiçaria, é uma abominação ao Senhor. De vez em quando eu vejo nos mensagens de Facebook, eu quase não uso aqueles, chama emoji, né? Acho que é isso. Que é aquelas carinhas, então triste, tá, alegre, né? E tem um lá que é uma carinha, uma bonequinha amarela, e tá com os olhos fechados, tá, e da boca dele saem umas coisas verdes. O que esse emoji representa? O que ele está querendo comunicar? Nojo. Ele está mostrando ali que a pessoa
está querendo, isso aí é tão nojento para mim que deu vontade de vomitar. Abominação é isso. Deus abomina a feitiçaria. E a desobediência é igual ao pecado de feitiçaria. É algo nojento que Deus abomina. Isso aconteceu lá com Ananias e Safira, que pagaram com sua própria vida. E o alerta de Jesus em Mateus 6,33 é: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E todas as demais coisas, aquilo que é necessário para a gente viver com alegria, todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas você fala, então eu vou ser rico igual o Bill Clinton? Bill Gates? Né? Vou ser rico? Não. A ideia aqui é que Deus vai dar para você aquilo que raramente pessoas ricas e famosas que buscam a ilusão material para satisfazer as suas vidas e não têm. É a graça da satisfação. Deus não pode ser que te faça uma pessoa milionária, rica, como eu conheço muitos homens servos de Deus que são ricos milionários, mas ao mesmo tempo que Deus deu a riqueza para eles, Deus deu aquilo que é mais importante ainda: a graça da satisfação, a graça de se satisfazer com as bênçãos de Deus. Então pode ser que alguém não tenha nada, mas ele tem a graça da satisfação. Ele aprende a viver satisfeito. Você lembra de alguém falando isso? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quem que falou isso? Em que lugar que ele falou isso? Para quem que ele falou? Para os filipenses. Ele estava preso. Ele, ao longo do tempo, foi recebendo, e cada dia mais aumentava, essa capacidade de se alegrar. Não simplesmente em ter ou não ter, mas se alegrar no Senhor. Esse é o apelo de Deus, é a graça, é a bondade de Deus que a gente vê em Ageu. Apesar da rebeldia, apesar de não ter dispensado Deus, apesar de não estar buscando a Deus, apesar de serem meia-bocas, Deus estava atrás deles, querendo: venham, eu quero fazer uma festa com vocês, eu quero que vocês se alegrem em mim e abandonem as futilidades da vida. Gente, esse livro é para nós. A humanidade, principalmente aqui no Japão e países de primeiro mundo, nós sofremos uma enxurrada de propostas que prometem para nós: olha, você vai ser feliz, você vai ser satisfeito, você vai ter sentido, você vai ter significado na sua vida. E nós corremos atrás dessas coisas e falamos: Deus, fica aí um pouquinho que agora encontrei algo melhor. Deus, tá bom, vai lá. E algumas vezes, alguns de nós, acabamos tendo muitos recursos. E Deus, mas com o temor do Senhor, com alegria no Senhor, Deus dá a capacidade para eles curtirem e viverem a vida, apesar das dificuldades. Deus está convidando a gente. Venham, se alegrem em mim. Vamos fazer uma festa. Me obedeçam internamente, integralmente e imediatamente. Amém?